Olá, amigos! Mais uma entrevista em pauta começando aqui para vocês. E hoje, diretamente de São Paulo, tenho a honra e o prazer de entrevistar um dos fundadores da escola de inglês que mais cresce no Brasil, a English Fish. A English Fish hoje exatamente o mês de fevereiro, já está de 9 para 10 meses e se tornando uma referência no mercado de ensino de inglês. Então, para bater esse papo, trouxe o meu professor de inglês, o professor Paulo Gomes, para a gente conversar um pouco sobre empreendedorismo, sobre projetos e sobre alfabetização em inglês. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Entrevista em Pauta. Obrigado, Luiz. Um prazer estar com vocês aí. Trocar essa ideia, né? Às vezes uma dica, alguma coisa que a gente fala sobre esse meio de educação, sobre esse meio de empreendedorismo, acaba mudando a rota de alguém, né? Então, por isso que essa coisa mesmo da conversa, né? Outro dia a gente, no final da aula, ficou conversando um tempão, né? Sempre e algumas pessoas ficaram ouvindo ali, muitos nem participaram. Assunto mas não tem nada a ver, né? Mas fica. É bem fora, né? Sim. Mas é legal porque é informação, então às vezes a pessoa está meio desorientada e às vezes uma pequena dica ali pode mudar a perspectiva. Às vezes a pessoa está pesquisando uma coisa, começa a pesquisar outra e vai embora. É muito legal. Muito bem. Prazer estar com vocês aí. Prazer é todo nosso. Paulo, conta para mim. Conta um pouco da sua história. Como que você começou? Como que você foi parar no inglês? Por que o inglês? Né, o inglês sim. Você procurou inglês ou foi inglês que te procurou? Legal. Eu era um menino comum dos anos 80, cresci, igual a gente estava comentando outro dia, que ficava na rua jogando bola, soltando pipa. Normal, né? Comecei a trabalhar novo, e nesse primeiro emprego que eu consegui, talvez vocês até conheçam, a Vicky Bold, que faz pães especiais, eu entrei como office boy, né? Um menor aprendiz ali. E, cara, eu sempre gostei de conversar com o pessoal, trocar ideias sobre futebol e passar nos departamentos entregando envelope. Nem sei se existe ainda o office boy nos dias de hoje. Faz tanto tempo que eu não... Existe ainda, eu creio que sim, né? Porque, lógico, com certeza diminuiu o volume, porque antigamente tinha muito papel, eu entregava muito envelope. Então eu gostava de passar nos departamentos e tal, até dar aquela enrolada, né? De certa forma, você passa ali. Só que, cara, depois de um certo tempo nessa empresa, me jogaram pro arquivo morto, né? Então, cara, morto, né? Nossa, cara, eu odiava organizar aquela bagunça toda. Eu tive resultado bom, porque um primeiro arquivo, ele estava completamente destruído, eu tirei tudo que tinha e depois coloquei tudo de volta, né? Eu gosto de organizar, então até que gostei. Só que eu tava ali, fechado já, então eu colocava um radinho lá para tocar, era uma coisa meio doida, não gostava. E o que eu queria naquela época? Eu queria trabalhar no setor financeiro. Só que as pessoas me perguntam, mas por que você gostou do setor financeiro? Porque mexia com dinheiro, porque era mais promissor, o pessoal ganhava mais? Não, cara, porque era o pessoal que eu gostava mais. Eu não sabia, mal sabia, lógico, eu via muito dinheiro na mesa, eu via essas coisas, mas não era isso que eu queria, assim. Eu queria estar com aquele pessoal, o pessoal que eu jogava bola, né? E o que acontece? O gerente financeiro é um cara que eu estou tentando contato até hoje. Eu não sei, ele não está em lugar nenhum, cara. Não sei o que aconteceu com ele. O senhor Haroldo, Haroldo Cândido. Esse cara, ele jogava bola com a gente e ele só falava sobre inglês. Tinha entrado num curso de inglês e tal. Daí eu falei assim, cara, preciso chamar a atenção dele, porque a gente ia almoçar. Então, assim, eu era dos serviços gerais, mas a nossa parte ficava dentro do escritório. Financeiro, vendas, tudo lá, né? E a gente almoçava junto. E esse cara só falava de inglês. Eu falei, pô, eu preciso chamar a atenção desse camarada aí. Foi até uma dica do pessoal, chama a atenção dele e tal. Eu falei, pô, como é que eu vou chamar a atenção dele? Eu não sei nada, né? Tinha 16 para 17 anos, não tinha como ter uma faculdade, ter nada. Daí, mas eu falei, pô, nesse negócio de inglês talvez dê certo, mas eu não era um nerd, acho que hoje eu sou um cara meio nerd, sim, mas naquela época eu não era. Aí, foi essa coisa de chamar atenção. Eu cheguei no meu pai e falei, pai, preciso chamar a atenção desse cara, né? Eu quero fazer um curso de inglês. Aí, vai a gente ali, isso no ano de 1996, 97 mais ou menos,
Então já faz um tempo aí, né? Entregando a idade aí. Nessa época, daí a gente vai correr atrás de curso de inglês, né? Não é igual hoje que você vai na internet, a gente ia no jornal ver os cursos, Sim, né? A sim. maior parte das casas compravam o jornal, pelo menos no final de semana. Meu pai fazia isso também, comprava o Ou jornal. pelo Instituto Universal Brasileiro, né? Isso, cara, exatamente. Tinha muita educação por correspondência, né? Sim. Um dos negócios que eu não cheguei a contratar nada, ninguém na minha casa, mas eu lembro que meu tio fazia isso. Ele recebia o material pelos correios, era bem interessante. Tinha aquele da Telecurso também, que também tinha curso de inglês, era passar bem cedinho, né? Nossa, eu Era gostava, isso cara. que tinha na época, eu lembro. Eu gostava. E aí o que aconteceu, cara? Até legal, porque mais ou menos o que eu vou te contar aqui vai ser um tema de uma palestra que eu vou falar sobre o que a gente faz com o que tem, né? Se vocês pesquisarem na internet, aí vocês vão ver salário mínimo em 96, 97, 112, 120 reais, mais ou menos nessa parte aí. Eu tenho os olerites guardados até hoje, enfiado em algum canto aqui. Você tá brincando, sério? Eu tenho, cara, eu tenho guardado. E o que aconteceu? A gente foi ver os cursos eram 70, 90, 100. Então, é como se fosse um curso hoje que fosse um salário mínimo, não sei quanto é o salário, 1.100, 1.200, não lembro quanto que 1.200 tá. e alguma coisinha. 1.200 agora? É como se fosse mais ou menos isso. Eu já ganhava o dinheiro, eu já dava uma ajuda lá em casa com algumas coisas. A maior parte do dinheiro era para eu administrar e tal, mas eu dava ali uma parte para os meus pais, né? Meu pai falou, ó, sem chance da gente fazer um curso agora. Eu falei, pô, mas e aí, né? Daí ele pegou, ele me deu uma coleção de banca da editora Abril. Era um material de 1980. Caramba. Aí ele tinha essa coleção bonitinha, cara, 3 livros com fita cassete. E eu comecei a estudar inglês, cara, com aquilo. Só que aquilo. Total. Só que assim, peguei o livro na mão, os 3 livros, fui lá no primeiro livro. Sabe aquela coisa que você não tá afim de estudar? Você passa uma página, pula 10, vê as outras, coloca lá uma fita para tocar, e para complicar, aquelas fitas cassetes, né? Algumas rodavam, outras não rodavam, porque era coisa velha. Então, às vezes, uma fita enroscava e estourava tudo, daí não dava para aproveitar nada. É por isso que eu falo que o meu listening, ele era um pouco ruim, porque eu não tive muita base nesse sentido, né? Mas beleza, eu fui ali, larguei o livro de lado. Daí ia para a empresa e eu odiava ficar no arquivo. Eu chegava em casa e falava, meu, preciso estudar inglês. O meu pai até falava assim, pô, ele não joga bola com vocês? Deixa ele na cara do gol, dá um passe para ele. Eu falei, pai, o cara ele era ruim de bola mesmo, sabe aquele cara nerd que não é? Tava ali com a gente para estar com a galera, né? Eu falei, pai, ele é ruim de bola, não adianta deixar ele na cara do gol, que ele é. Já tentei fazer isso. Daí, beleza, eu continuei ali, daí fui, peguei o livro algumas vezes, aquela coisa, pega e deixa. Não sei quanto tempo levou isso, mas a minha insatisfação estava tão grande que um dia eu peguei e falei, bom, deixa eu ir lá na primeira página, meu, deixa eu tentar fazer esse negócio. Daí fui lá, coloquei alguma fita, fui lendo, fui lá, tá? Daí vem aquela coisa, né, do verbo to be, que eu já tinha estudado, mas eu não sabia como é que era. É muito comum hoje a pessoa fala, não gosto do verbo to be, já sei o que é verbo to be. E quando você vai perguntar, a pessoa não conhece bem o que é, para que serve. Porque uma das coisas fundamentais na educação, você vai estudar alguma coisa, para que serve isso? O seu cérebro já é meio caminho andado saber para que serve. O verbo to be serve para descrever, igual lá, né? Descrever sujeito, local, estado emocional. Opa, vai fazer isso, daí coloca os exemplos, a pessoa fala, serve para isso. Aí, beleza, eu comecei a pegar, eu falei, pô, cara, acho que eu entendi esse negócio do verbo to be, a conjugação I am, you are, pá. Daí fui avançando, de repente, cara, eu fiquei um louco por aquilo, comecei a gostar muito, foi aí que eu comecei a estudar 3 horas todo santo dia, cara. Eu tinha um caderninho igual esse daqui, ó, esses caderninhos bem simples, colocar aqui, ó, bem simples, bem pequenininho, que eu comecei a anotar, todo dia eu estudava 3 horas, inclusive sábado e domingo. E, cara, eu comecei a aprender, não dá para entender muito como é que foi isso, mas eu comecei a entender o negócio, e comecei a entender um pouco de música, né? Aquelas fitas, naquela época ainda, fita em VHS que fala, né? VHS. Fita cassete, né? VHS que fala, né? VHS é o que você assiste, cassete que você ouve.
Isso, exatamente. Os VHS lá, então, que alguns filmes que a gente tinha gravado, mas era assim, cara, a gente não tinha, nessa época não tinha nem DVD, essas coisas ainda, né? Então, a gente pegava alguns filmes que meus pais tinham gravado de tela quente e tal, e alguns filmes de sei lá de onde, um ou outro que era em inglês, eu pegava e assistia, e foi meio que assim, cara, comecei a aprender. Daí, quando deu mais ou menos 5, 6 meses, eu já estava terminando ali o terceiro livro que eu estava estudando. Cara, já atendia ligações do exterior, já. Só que aquilo, o meu listening era ruim ainda. Então era toda hora no telefone. Oh, can you repeat, please? Sorry. Tal. Não entendia, eu tinha algumas frases ali de efeito para usar. E aquilo, cara, se vocês. É uma coisa doida. A base hoje da English Fish é isso que eu aprendi ali, cara. Tu vê? Só que, e um detalhe, a Vic Bold é uma empresa alemã. Aí eu fui para a escola, né? Fui para uma escola. Daí o que aconteceu, né? Só para terminar ali aquela primeira parte. Depois de mais ou menos um ano que eu tinha começado a estudar, esse senhor Haroldo me chamou na sala dele. Meu chefe falou, né? O senhor Haroldo quer falar com você. Daí eu falei, caramba, ele falou sério, né? Daí eu fui lá, cara, os caras mandavam cheque, geralmente pelo envelope, e eu falei, puxa, cara, quer ver que eu deixei o envelope no departamento errado e tal. Daí cheguei lá, o senhor falou, fecha a porta e senta aí, né? Eu falei, meu Deus, cara, ferrou. Daí ele falou, deu um tapa mó forte na mesa assim e falou, quer trabalhar aqui com a gente? O pessoal, cara, uma coisa interessante, eu falava com todo mundo, eu vou trabalhar aqui com vocês ainda. O pessoal sabia que eu estava louco para trabalhar lá, né? Então já tinha passado um tempo, eu já era efetivado, que eu entrei como menor aprendiz, fui efetivado numa doideira lá, que o pessoal não queria efetivar ninguém na época, eu fiz maior choradeira lá, o pessoal, não, tem que efetivar o moleque. Meu, contagiei todo mundo e deram um jeito de efetivar eu e mais uma menina que a gente tinha entrado junto, né? E ele falou, cara, quer trabalhar aqui? Eu falei, quero. Ele falou, segunda-feira você já começa. Acho que era uma quinta. Eu falei, caramba, cara, que doideira. Eu comecei a trabalhar lá e o meu salário triplicou. Que legal. Era 114, 115, eu comecei a ganhar uns 360, 370, olha, cara. Uma coisa louca, assim, né? Pra mim, era uma coisa doida. Eu tinha 17 anos, já tinha um carro. Foi uma coisa muito louca na minha vida naquela época ali, meu. E todo mundo começou a me ver como um garoto prodígio ali dentro. Entendeu? Eu era o Paulinho, né? Eu era molecão na época. Pô, o cara de um dia pro outro aprendeu inglês. Foi ali dentro que eu comecei a dar as primeiras aulas até, dentro da própria empresa. Porque todo mundo queria saber o que você fez, cara. Né? O que você fez para conseguir. E mesmo sem saber explicar nada, meu. Sem saber explicar nada, eu comecei a dar as primeiras aulas. Foi engraçado que as pessoas perguntavam, eu tinha medo de pergunta, eu falava, caramba, eu não sei o que é isso. Eu só sei que é aquela explicação Chicó, né? Não sei como é que é, só sei que é assim, alguma coisa que ele fala, né? Eu não sei o que lá, só sei que é assim. Eu só falava isso. Ah, não sei, só sei que é assim. Então, acontecia muito, né? Então, foi por isso que eu até, depois de porque eu não estudei tanta gramática, foi uma coisa que eu tive que fazer depois, porque, pô, cara, se você quer virar professor, tem que estudar gramática, tem que saber o que está acontecendo por trás de toda a frase. Daí foi onde criou o raciocínio lógico melhor, o inglês foi melhorando, né? Daí eu queria estudar alemão, daí fui lá para uma escola de alemão. Fui lá, falaram que tinha um professor austríaco, bem aqui no centro aqui de São Bernardo, né? Tinha um professor austríaco, daí eu falei, vamos lá ver esse professor austríaco. Cheguei lá, tal, para assistir uma aula experimental. Beleza, assisti a aula, gostei, daí teve um intervalo, era um sábado, 2 aulas diretas, né? Daí no intervalo estava todo mundo lá na recepção dessa escola. O pessoal de inglês e tal, e tinha um professor de inglês lá. Aí a menina da recepção, professor, aqui é o Paulo, aqui, aluno novo, aí vai estudar com a gente. Já tinha falado que ia continuar. No intervalo eu falei que já tinha gostado e ia continuar. Olha aqui, ele vai estudar com a gente, né? Desse cara falou, eu só não lembro direito se esse cara é brasileiro ou americano, não lembro direito. Ele falou comigo assim, pô, que legal, cara, mas por que alemão e não inglês? Daí eu falei assim, cara, o inglês eu já falo. Daí ele começou a conversar inglês comigo, tá? Começou a conversar inglês lá ali.
Era brasileiro, sim. Foi um outro americano que tinha lá que me deu umas outras dicas depois. Daí começou a conversar comigo, daí falou, como é que você aprendeu e tal? Daí eu contei um pouco da história, peguei os livros do meu pai, fazia muita repetição em voz alta, aquilo que eu falo com vocês, todo mundo até hoje, né? Repetição em voz alta, raciocínio lógico, trabalho. Ele falou, pô, cara, você criou uma metodologia, meu, que legal. Nessa época, cara, eu não sabia nem o que era metodologia. Olha que doideira. Metodologia. Nossa, o que é isso? Você criou a sua metodologia. Eu falei, cara, o que é isso aí, né? Depois que eu fui ver um método de ensinar alguma coisa, cada escola tem a sua. Eu falei, cara, criei uma metodologia. Daí eu comecei a desenvolver, daí veio aquela época que saiu o DVD, comprei o DVD. Assistia muito filme para melhorar meu listening. Foi quando, aí sim, dentro dessa mesma escola, um outro professor americano, eu falei com ele, né? I want to improve my English, tal, quero melhorar meu inglês. Ele falou, you need to study linking sound. Você precisa estudar linking sound. Eu falei, caramba, o que é isso aí, né? Ele me deu umas dicas, ele falou mais ou menos o que era o encontro de consoante com vogal com não sei o quê. Só que naquela época eu não já tinha, muitas pessoas tinham acesso à internet, mas eu não tinha ainda na minha casa o acesso. Eu usava um pouco dentro da empresa, mas muito pouco. Aí fui em algumas bibliotecas para tentar descobrir o que era, não descobri. Eu comecei só a prestar atenção, mais ou menos com aquelas dicas que ele tinha me dado. E nos filmes, comecei a perceber aquelas ligações que as pessoas fazem, né? Principalmente o americano, aquelas voltas todas lá. E foi chegando nessa aula que eu ensino lá no primeiro módulo, né? Aquela aula que foram alguns anos observando, cara. Observando, voltando, colocando ali um pouco mais lento. Meu, aí criei essa parte. E a metodologia, por eu ter passado por essas escolas grandes todas aí, eu comecei a observar o que funcionava, o que não funcionava. Aí eu fui descartando tudo e coloquei o que eu acho que só funciona dentro do nosso curso. Só trouxe a parte boa, né? Só a parte boa. Então você não vai ver, por exemplo, palavrinha cruzada no material. Eu acho que isso daí não faz muito sentido, cara, para quem quer aprender logo. Você não vai ver aquelas caixas cheias de letrinha, procure as palavras aí no meio. Daí você vai procurar, book. Não, você não vai ver esse tipo de coisa. Você vai ver muita frase, né? Exercícios de raciocínio lógico, de preferência o conteúdo tem que ser muito curto mesmo. Tanto que agora à tarde eu estava escrevendo uma aula sobre modal verbs. Eu achei que a aula ia ficar... os verbos modais, eu achei que ia ficar muito longo, a aula ia ficar muito longa. Dei uma revisão, peguei o livro aqui, ó. Ah, tá aqui do lado. Dei mais uma olhada nesse livro, se não estava faltando nenhum detalhe, né? Depois que eu até adotei esses livros de gramática aqui, daí acertei mais alguns detalhes, deixei mais enxuto, porque ninguém quer ficar assistindo 1 hora de aula de gramática. Fica meio pesado, né? Fica pesado. Por quê? Cara, material quando ele tá muito enxuto, quando ele tá muito assim, cada palavra que você fala é muita informação, a aula tem que ser bem curta. Assim, eu tento deixar ali a aula de gramática dentro dos 15 minutos. Teve aula que chegou nos 30. Sim. Mas são poucas, assim, que ficou desse jeito. Precisava, né? É porque precisava. E às vezes, se eu ficar dividindo muito em muitas partes, daí o aluno, ele se perde, né? E é isso, cara. Foi trabalhando e chegamos hoje aí no que vocês estão vendo lá. Em que momento que surgiu a English Fish, assim? Porque a gente sabe, eu descobri, eu sou um propagador da escola, porque eu já dei esse depoimento várias vezes aí, né? Que eu já tentei estudar inglês algumas vezes, eu tive inglês na escola, mas o que eu realmente aprendi foi sozinho, né? Como você falou, pegando letras traduzidas de músicas, né? E escutando e traduzindo, e daí algumas coisas você vai gravando e tal, mas eu sempre tentei fazer aula de inglês em escolas tradicionais, digamos assim, e para mim não funcionou, né? Eu acho... e aí em 2020, final de 2020 para 2021, então, com toda essa pandemia que tivemos, né? Em determinado momento eu me deparo com um vídeo no YouTube aí, do cara que é o meu guru, um anúncio saiu no canal do cara que é o meu guru hoje, do YouTube, de Instagram e tudo mais, né?
E aí eu falei, vou dar uma olhada. Me atraiu primeiro pelo preço. Aí quando eu comecei a ver o que realmente falava, né? Eu pensei, não, mas se ele tá falando, ele não ia dar um tiro no pé, anunciar qualquer coisa. Aí eu resolvi fazer aquele período grátis. Já no começo eu já fui, assim, atraído, né? Eu vi que era uma metodologia fácil. É fácil entre aspas. Você precisa ter dedicação, né? Você precisa ter pelo menos meia hora de estudo por dia, que é o que você prega em todas as aulas, né? Tem que ter essa corriqueiramente ter isso, né? Porque posso estar enganado no que eu vou falar, se tiver você me corrija, né? Mas é que a empresa English Fish, uma das metas delas é você ficar fluente em inglês num prazo de 18 meses, né? Então, pelo menos está falando quase tudo, não tudo, porque tem coisas que você vai... O inglês sempre é uma atualização constante, né, Paulo? Mas aí, em que momento dessa tua história aí que você se encontrou com o Otávio e com os seus outros sócios ali, quando que foi que deu aquele start? Poxa, eu posso criar, a gente podemos ter isso, e é porque a meta de vocês é bem arrojada, a gente sabe, né? Sim. Hoje aí a gente sabe que menos de 5% da população brasileira fala inglês e a maior meta, acho, da English Fish é fazer com que, sei lá, pelo menos 50% da população, ou quiçá o Brasil inteiro, saia falando inglês, né? Sem sair do Brasil. Uma coisa importante de falar, sem sair do Brasil. Sem sair do Brasil. Cara, perfeito. Só para completar a trajetória, trabalhei na Wikibold 8 anos, nessa empresa eu fiquei lá 8 anos, então entrei um moleque, saí já um adulto, trabalhei bastante lá, cara. Saí para dar aula, porque eu tentei investir em algumas outras coisas, mas eu não tinha igual, cara. Aqui eu trabalho sábado, trabalho domingo, fico até de madrugada, a gente estava até conversando sobre isso, né? Quando você trabalha com algo que você gosta, que você faz um negócio meio doido e, cara... Eu não vê o tempo passar, né? Você não vê o tempo passar. E, beleza, daí saí, fui dar algumas aulas, trabalhei em algumas escolas que me deram chapéu em questão de salário, quase que eu não quis mais voltar da aula. Então foi um negócio bem doido, cara, fiquei traumatizado, porque além de estar ganhando muito, na Wikibold eu estava ganhando bem. Eu saí para ganhar, tipo, menos da metade... E ainda tomei chapéu, sabe que a escola vai ali te enrolando, daqui a pouco a gente paga, daqui a pouco a gente paga, de repente já virou quase 2 meses. Nossa, cara, eu fiquei bem desapontado. O que eu falei? Cara, tô fora. Aí, fui trabalhar na HP, voltei a ter um belo de um salário, só que, de novo, tava fazendo coisa que eu não gostava, que é TI, cara. Me chamaram para trabalhar com TI por causa do inglês. Fiquei 5 anos lá, tentei tomar gosto, porque paga-se muito bem em TI, né? Então, tentei tomar gosto, mas não gostei, cara. Mas, lógico, aprendi muito, porque a gente dava monitoração para a GM lá nos Estados Unidos, né? Depois saí de novo, continuava dando aula, trabalhei como analista financeiro na Paulista, sempre usando o inglês, cara. O inglês era a primeira ferramenta que eu apresentava. Você vê, então, né? Já era a tua missão de vida e você não tinha... Não estava enxergando, estava ali, mas estava meio... Exato, cara. Exato. E olha que coisa doida, Luizão. Não sei se eu já contei isso nas lives lá. Quando eu fui fazer o meu primeiro teste em uma escola, porque eu fiquei muito apaixonado pelo ensino, cara. Essa coisa de dar as primeiras aulas ali dentro da Wikibold, eu falei, cara, isso aqui é muito da hora, meu. A galera tá aprendendo, a galera elogia, né? Eu falo, caramba, isso aqui é muito legal, porque fazer o serviço lá do Serviços Gerais, ninguém elogia nada. Então, eu comecei a gostar muito daquilo. Pô, cara, como é que você fala isso? Sua pronúncia tá mó bonita. Tem uma coisa doida, cara. Quando eu comecei a aprender um pouco de alemão, eu fiz uma abordagem com o diretor da empresa. Depois, qualquer dia eu conto essa história doida aí. Se sobrar um tempo, eu conto aqui, falando de ousadia, né? Aí... saí dali para dar aula e tal, e estava meio frustrado, né? As escolas fizeram isso, passei por várias empresas. Daí fui lá, primeiro teste para ser professor em uma escola de bairro. Fiz o teste, cara, inclusive esses dias eu até passei na frente dessa escola. Tava lá, precisa de professor, né? Passei, a mulher conversou comigo na recepção mesmo. Ela falou, posso fazer algumas perguntas aqui em inglês? Eu falei, pode, acho que era a dona. Daí fez umas perguntas e falou, legal. Vamos fazer o teste no papel? Vamos.
Daí fui lá fazer o teste em papel, me achando o cara, né, meu? Pô, eu sou autodidata, sou o cara. Fui fazer o teste, meu. A mulher falou: espera que eu já vou corrigir. E eu lá na recepção esperando. Eu vejo a mulher descendo a escada, de longe eu vi, cara, um monte de coisa vermelha na minha prova, assim. De longe. Já deu aquela baixada. Caramba, eu pensando, essa prova não é minha, não, né? Ela chegou à prova, cara. Eu tinha errado uma pancada de coisa. Uma pancada de coisa. Eu falo isso pra todo mundo, porque as pessoas me veem hoje dando orientação, ajudando pessoas a passar em entrevista. O pessoal acha que, pô, o cara sabe. Não, eu fiz o primeiro teste e fui muito mal. Tanto que a mulher perguntou: onde que você estudou inglês? Eu falei: então, eu estudei sozinho, carreira solo. E você estudava gramática? Eu falei: não estudava, nunca estudei gramática. Ela falou: ó, você vai ter que comprar alguns livros de gramática para estudar, hein? Daí eu peguei umas dicas ali com ela mesmo, sempre segui essa linha aqui, Grammar in News. Eu gostei. Eles, assim, tem bastante informação, algumas partes eles não explicam tão bem, na minha opinião, mas ele te dá uma bela de uma orientação. Comecei a estudar, e quando eu saí da Wikibold, continuei dando algumas aulas e fui trabalhar na Paulista como analista financeiro, eu fiz uma prova em inglês, eu acertei tudo, cara. Então eu fui lá, fiz a prova, fiz a entrevista, na volta mesmo a mulher falou: ó, cara, você acertou tudo de inglês na prova. Nunca tinha acontecido isso aqui antes. Se você for bem na entrevista amanhã, a vaga vai ser sua. Mas vai ter uma outra menina que vai também estar junto, que ela também foi bem. Eu falei com a mulher assim: ó, pode limpar minha mesa aí, que amanhã mesmo eu já fico aí. É a minha vaga. Eu falei com ela. Ela falou: é isso aí, a gente gosta de ousadia e tal, alguma coisinha que ela falou. Eu fui para a entrevista, meu, já sabia. A entrevista eu tô pronto há muito tempo. O meu problema que eu tive que consertar eram os testes. É por isso que hoje você percebe lá nos exercícios que eu dou ali, ó, leitura de palavra-chave. Você vai ver agora no livro 2, é só palavra-chave. Eu não sabia fazer leitura de palavra-chave. Eu falava igualzinho português. E algumas coisas são diferentes, as ideias, né? Se for uma frase de rotina, é um tempo verbal. Se for uma frase de continuous, é outro tempo verbal. Não é igual ao português. Então, eu comecei a pegar essas coisas, a marcar, porque eu era ruim, né? Então, fiquei legal ali. Passei e tal. Foi quando voltou aquela coisa de ter, na verdade, de ter a minha escola. Então, voltei, eu saí dessa empresa de finanças, era uma empresa de finanças, não, uma empresa de eventos, que eu era da parte de finanças. Saí, voltei a dar aula em escola grande, falei: cara, vou para essas escolas grandes, não vou falar o nome aqui, porque eu não sei como, né, mas essas escolas grandes, a escola bilionária do Brasil, a primeira que foi vendida por quase 2 bilhões, se não me engano. Eu assisti uma palestra dele, eu sei de quem está falando. Sensacional, cara, sensacional. Aí eu fui trabalhar lá, e dar aula lá, eu falei: cara, eu preciso ter uma visão de empreendedor, começar, realmente a viver melhor o ambiente de sala de aula, ver o que está acontecendo, por que se perde aluno. No tempo que eu estava de aula vaga, eu ficava na recepção, ver o que os alunos estavam reclamando, entendeu? Então, eu comecei a observar essas coisas e fiquei com vontade de criar a minha escola, só que naquela época, há 4 anos atrás, mais ou menos, queria criar uma escola física. Aí, eu fui ver quanto que eu tinha que investir, era cerca de 150 mil, mais ou menos, para criar uma escola legal. Eu falei: cara, e mesmo assim, depois começar a correr atrás de cliente, né? Então, você tinha que ter uns 100 mil para montar a escola e mais uns 50 mil de caixa, né? Caixa, depois mais o fluxo, né? Taxa de retorno, às vezes 2, 3 anos, então... Exatamente, e depois, assim, correu o risco de ter que pegar alguns empréstimos ainda, né? E tinha outra coisa que eu tinha muito problema. Muitos professores não gostam de dar aula. Isso para mim era um problema, cara. Eu falava, acho que eu já até comentei, como que eu vou achar um monte de professor que gosta, que abraça o aluno, que vai dormir pensando no que o aluno falou lá, que não está entendendo, porque tem que ter essa visão. E aí, era uma dificuldade também. Aí, quando surgiu essa coisa da internet, né? De colocar um curso online. E daí o que aconteceu? Eu falei: cara, online é a solução, o investimento é muito menor, eu só preciso aprender a montar o curso. Imagina, um cara que não sabia nem gravar, editar. Eu vi o meu irmão editando dentro daquele Movie Maker,
eu já achava, assim, absurdo aquilo, de tão complexo. Eu falava, caramba, como é que eu vou aprender isso? Aí você começa a fuçar em tudo aquilo. Aí eu comecei, primeiramente, a montar o curso. É por isso que eu falo que a English Fish hoje está aí. Só que esse material foi escrito há uns 3 anos atrás, mais ou menos, cara. Então, daí o que acontece? Fui lá, tinha toda a sequência de aula escrita. Aí, durante a aula que eu estava lá no presencial, o aluno perguntava tal coisa, eu falava, caramba, não coloquei isso dentro do meu curso. Ia lá e acertava. Ah, o cara perguntou tal coisa, não tá dentro da minha aula ainda. Então eu fiquei 3 anos acertando esse material, né? Ajustando. O pessoal fala, nossa, meu, na área de suporte quase não tem pergunta. Exatamente por causa disso, né? Eu não queria criar um material que, embora tenha muito aluno, era para ter uns 5, 6 professores respondendo. Eu não queria ter tanta dúvida na área de membros ali. Eu queria algumas dúvidas ou outras só de cada aluno ali, né? E acabou dando certo essa estratégia. Então as pessoas perguntam, lógico, perguntas de algum gapzinho ou outro, mas eu não estou tendo que trocar aula, entendeu? Pelo menos ainda não. Algumas coisas eu já quero trocar, mas é por uma vaidadezinha minha, alguma coisa ali que eu olho hoje e falo assim, cara, isso aqui não tá legal, mas nada que esteja atrapalhando, né? E foi aí, bom, agora o meu curso tá legal, já sei gravar, tá tudo bonitinho, já tinha um projeto rodando, o curso já estava rodando, já tinha pouquíssimos alunos, cara, porque eu não sabia vender, né? Então, a galera que me acompanhava por aí, de outras escolas, começou a perguntar onde é que você tá, onde é que você tá? Eu falei, ó, tem um curso aqui que eu criei e eu vendi para essa galera o curso. Só que eu não sabia vender em massa. Eu não sabia nem usar meu Instagram, nem tinha Instagram, cara. Eu fui criar o Instagram. Daí começou essa busca e eu comecei a estudar e foi onde eu parei numa mentoria. E lá nessa mentoria tava o Otávio e a galera, né? Daí o que aconteceu? Uma mentoria do ano passado, cara. Há um ano atrás, eu só tinha conversado com o Otávio sobre negócios. E outras pessoas, né? Outras pessoas grandes aí. Cara, eu conversei com o Kaiser, conversei com o Thiago Finch. Aliás, foi durante a conversa com o Thiago Finch que o Otávio falou, cara, você tem um curso de inglês? Tenho. Daí tem um curso de inglês. Ele me chamou, imagina, cara, um moleque que eu já acompanhava há muito tempo, né? Então eu falei, caramba, esse cara não vai me ligar, né, meu? Não é possível. E uma coisa que eu falo pra galera também aí, a sua audiência, cara, meta sempre as caras, entendeu? Você tá numa reunião, mostre quem você é, o que você está fazendo. Toda reunião, Luizão, 200 pessoas na mentoria. Meia dúzia dava as caras. Cara, às vezes eu ia perguntar qualquer coisa besta, mas eu perguntava, como é que gera um lead? Eu sabia como é que, mais ou menos, mas como é que gera lead pro seu negócio? Perguntava. Pro Thiago Finch, eu falei, Thiago, você fala muito de entregar conteúdo mesmo, não ficar aquela coisa de ficar enrolando. E cara, eu entrego mesmo todo o conteúdo, e o que eu vou vender depois? Ele foi lá e falou, eu tenho uma escola de inglês, o Otávio estava lá nesse dia. Daí ele me chamou, no outro dia a gente começou a conversar, ele falou assim, cara, eu tô procurando professor aí, tá meio complicado, os caras não batem a ideia. E a gente começou a conversar, foi uma coisa louca, cara, eu tava preparando o meu curso para ser um dos cursos meio que elitizados do Brasil, era o contrário. Eu tava querendo vender meu curso por uns 3 mil, 4 mil. Olha aí. Eu tava querendo fazer um negócio diferente. Aí ele fala, bom, a nossa ideia, nosso plano de negócio é vender por... Naquela época ele falou, R$50 ou menos. Eu falei, não, pô, não tem como, não. Ele falou, eu falei, não, eu pensei, né? Como assim, R$50 não tem como, né? Na mensalidade. Daí que ele falou, cara, proposta final. Depois de um certo tempo que a gente começou a conversar. Curso de 19 por mês, R$19,90. R$19,90, O mais caro é que é R$49,90, o plano familiar, com 4 pessoas. Naquela época era 3, agora virou 4. Eu falei, caramba, só que daí eu comecei a entender a ideia dele, entendeu? Eu falei, cara, eu fico imaginando eu lá atrás, se eu tivesse uma oportunidade dessa, né? Imagina. Lógico, o meu problema lá virou a English Fish, assim, o material da English Fish, né? Só que, cara, como o inglês hoje ele pode ajudar, porque tem um monte de gente que não estuda porque não tem grana, né? Daí você fala, você pode estudar por R$19,90 por mês, é um negócio absurdo, né?
E esse é um problema também para a gente, porque as pessoas acham que é tipo um app Duolingo, que vai ter quiz, essas coisas, né? Então a gente fala, cara, não é quiz, é aula mesmo. Você vai assistir aula, vai ter uma sequência. Então, e você falou dessa coisa do boca a boca, né? A gente tem muito aluno que entra que a gente não sabe, não tem um rastreio. É assim, é um número absurdo, cara. Eu não lembro quanto, não sei se é 20% ou 30%, que uma parte a gente investe. E esses 20% vem, a gente acredita que é pelo boca a boca, porque não faz sentido, né? A gente coloca os links com rastreio, a gente sabe, tá vindo do YouTube, tá vindo de campanha tal, campanha tal, campanha tal, e alguns vêm do nada, assim. Então, o boca a boca funcionando, né? Muitos, ou o boca a boca, ou nesse esquema que você falou de alguns influencers, né? Que já trabalharam, fizeram. De vez em quando pinta por ali ainda, né? E é um plano muito arrojado, né, Paulo? Poxa, eu sou muito, muito feliz em falar isso para o pessoal que está escutando a gente, assistindo a gente em casa, né? Porque assim, se você não conhece English Fish, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês verem, né? E até enquanto a gente fala, tem algumas imagens que estão rodando e tudo mais, né? Mas procure e ver, porque a metodologia é uma metodologia bem atrativa, assim, você não cansa, sabe? Se você quiser estudar 3 horas por dia, igual o Paulo fez, você pode fazer, né? Mas eu acho que daí acaba se tornando um pouco cansativo para a pessoa, né? E o que a gente percebe aí no curso é que tem muita moçada, assim, pessoas de idade muito... Poxa, tem gente com... Quanto que tem aquela menina lá, que esqueci o nome dela lá, tem 10, 11 anos, 14, não sei. Muita gente nova, né? Então não adianta você querer jogar uma aula aí de 3, 4 horas, porque acaba, não quero mais, daí não tá mais fazendo o curso. Então assim, você se programa, né? Faz meia horinha por dia, de manhã cedo, de meio-dia, ou se você mora numa cidade grande, pega o ônibus, faz durante a viagem de ônibus, enfim, a hora que der, né? E meia hora por dia não é nada, né, Paulo? Meia hora por dia só vai agregar num conhecimento. A metodologia é muito fácil, como eu falei. Eu vou falar por mim, já conversei com o Paulo outro dia pelo Instagram, né? Que, como eu também tenho outro canal, eu às vezes faço postagens das minhas entrevistas lá no outro canal, e eu fiz uma postagem em inglês, e eu já estou começando a pensar em inglês, e isso com só 9 não, porque eu entrei um pouco depois, com 8 meses de curso, entende? Claro, eu tenho muito a desenvolver ainda, né? Mas, então, você vê que com 8 meses você já consegue ter um avanço muito grande. Isso aí é um mérito, né? É um mérito de vocês aí da English Fit, né? E eu tenho a impressão que vocês querem se tornar líderes no segmento, né? A gente já percebe por aí algumas escolas se movimentando parecido, algumas propagandas, né? Opa, então, a gente vê, a English Fish veio para, digamos assim, incomodar no bom sentido, né? Sim, sim. Trazer que a gente fala muito, né? Democratizar mesmo essa possibilidade de falar inglês, né? Então, exatamente isso, cara. Já tem fundos de investimento batendo na nossa porta. Olha que legal, cara. Fundos bilionários, cara. É uma coisa absurda. Deu uma cortada aí, Luizão? Não. Eu tô ouvindo direitinho. Tá ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo. Então, tô sim. Fundos bilionários, cara, que a gente tá conversando e tal. E, eu não imaginava nem 10% do que tá acontecendo hoje. Que bom, né? Então, cara, eu tava até de férias em dezembro, eu tava indo jogar uma bola, cara, bater uma bolinha lá no campo. Ficar no gol, né? Porque eu tô tão zoado que eu ia ficar no gol lá pra ajudar o time. Aí quando o meu sócio mandou a mensagem, Paulo, a nossa empresa já tá nesse patamar, cara. Eu falei, não é possível, cara, não é possível. Eu falei, caramba, eu não acreditava nisso de jeito nenhum, cara. Assim, não acreditava, eu sonhava, né? Sonhava muito, sempre sonhei muito. É engraçado que outro dia eu estava mexendo nas minhas papeladas aqui, eu encontrei lá um papel dos sonhos, né? Uns caderninhos que eu tenho jogado aqui, que eu sempre escrevi as minhas metas. Um deles lá era ter 1 milhão de alunos. Olha, né? Só. Muito ousado, né? Cara, eu escrevi isso há uns 2 anos atrás. Eu tinha escrito aquilo lá. Daí, você vê que hoje é possível, né? A gente está caminhando, lógico, a gente está muito distante disso ainda, mas a gente acredita aí que dentro de alguns
poucos anos a gente vai chegar nessa questão aí. E a empresa, eu sei que vocês têm um planejamento, né? Até porque a empresa é bem recente, ela é nova, né? Deve ter todo um processo a ser passado e tudo mais. Mas dentro desse planejamento, existe, assim, um projeto de vocês ampliarem isso para outros, por exemplo, não ficar só no inglês, talvez ampliar isso para outros países? Não sei, por exemplo, a pessoa foi morar nos Estados Unidos, vocês darem ou no Canadá, ou qualquer lugar que seja, né? Sim. Mas precisa fazer esse curso, vão dar esse auxílio para inglês para fora, está tudo no planejamento, vocês visualizam isso, como é que é? Sim, já tem muita coisa que está ficando tudo no papel por enquanto, né? A gente ainda está montando muita coisa. O nosso escritório, eu estou aqui em São Paulo, esse escritório vai ser em BH, a gente está começando a montar agora. Sim. Então, a gente porque os seus sócios, né? Para quem não conhece, os sócios deles são lá de BH, né? Você que é o estranho no ninho, né? Eu sou o estranho no ninho. É verdade. E eles são de lá, e o escritório nosso vai ficar lá. Um escritório muito legal que a gente está arrumando. Acho que em umas 2 semanas eu vou para lá de novo. Eu estou sempre indo para lá e para cá toda hora, né? E é isso, cara, exatamente. Tem muita coisa. Tem um projeto para criança que eu quero desenvolver. Legal. Né? Eu não sou especialista em crianças e demora-se para se desenvolver, mas eu conheço professores excepcionais, cara. Aqueles professores que entram na aula e dão um show, sabe? De criança não querer ir embora. Sim. Eu conheço professor assim, que com certeza vai trabalhar junto comigo, né? Todas as vezes que vocês verem um professor atendendo aqui, são professores muito acima da média e que gostam muito de dar aula. Vocês não vão ver aqui professor que só tá por causa da grana, não. Que é um problema, cara. Eu ia falar isso mesmo, que eu acho que a pessoa, para entrar no time, ela tem que vestir a camisa e tem que realmente entender o que faz, né? Porque se você tem um planejamento, todo um processo a ser seguido, eu acho que não é qualquer um que vai entrar. Vou dar um exemplo, não vai pegar o Brode do jeito que está hoje aqui e vai colocar na aula em inglês, né, cara? Então tem que ter um processo. Muito, né? Acontece muito em escolas menores que o aluno acaba de se formar, eles colocam. Lógico, tem muita gente que tem aquela veia mesmo de querer dar aula, igual aconteceu comigo. Eu aprendi, fiquei louco, né? Só que daí o que acontece? Às vezes o ambiente da escola é ruim, é carregado. Ambiente de escola... É pesado. Não pode ter aquela cobrança louca, não, cara. Tem que ser um ambiente leve, porque o cara tem que levar essa leveza para a sala de aula. Se um coordenador ou uma coordenadora tá ali chicoteando na sala dos professores e manda para aula, é horrível. Não é fácil. Então, cara, o ambiente de escola, ele tem que ser quase assim, como se a pessoa estivesse umas férias. Tem que ser muito divertido, você tem que ser amigo, você tem que trocar ideia sobre tudo. É por isso que quando eu saí das escolas... Principalmente para criança, né? Tem que ter muita interatividade, né? Tem coisa meio lúdica também, né? Exatamente. Tanto que quando eu saí das escolas para trabalhar com os... Eu fiquei um tempo também dando aula só particular. Eu dava aula em algumas escolas e tinha algumas aulas particulares. Quando essas aulas particulares estavam me dando muito mais renda, eu saí das escolas. O que veio de gente atrás de mim dessas escolas, eu acabei dobrando a quantidade de alunos que eu tinha, né? Então, por quê? Porque você faz um negócio legal e a pessoa entende que o cara tá se dedicando, o cara se preocupa com com o meu sonho, né? Cara, não tem nada melhor, até uma dica minha. Se vocês puderem trabalhar com coisas que mudam mesmo a vida da pessoa, a pessoa fala assim, cara, passei na vaga por causa de mim não, né? Mas por causa da sua dica. No fundo, é a pessoa que batalhou e que ouviu a dica, mas você se sente muito bem, cara. Assim, acontece também muito assim, adolescente falar, eu ia ter uma prova desse assunto e eu não sabia o que estava acontecendo, eu vi um vídeo seu no YouTube, né? A gente está até voltando a postar vídeo no YouTube. Eu ia falar. Cara, conseguir fazer a prova é muito louco, cara, é muito legal. É muito interessante. Muito legal. Eu te falar, assim, o YouTube, eu acho que é uma ferramenta que vocês deveriam abusar um pouco mais, né? Eu não sei como é que tá a equipe de vocês aí, você tem alguém só para cuidar disso, porque hoje é só você que edita ou já tem alguém que faça esse trabalho para vocês, de edição?
Então, na empresa nós temos editores, vários editores lá. Só que eu continuo editando, porque no meio da aula, às vezes eu percebo que eu fiz uma pronúncia de alguma coisa que não estava do jeito que eu queria, então eu vou lá e acerto. Às vezes eu lembro de alguma piadinha, ou trecho de algum filme, e eu coloco essa piadinha lá. Se eu coloco isso para os editores, essa parte vai se perder muito, né? Então, por enquanto, eu continuo fazendo. Mas até porque eu gosto de fazer também, né? Mas certamente toma muito do meu tempo, né? Toma bastante. Eu falo por experiência própria. Você sabe como é que é, né? Sim. E quando você quer dar aquele capricho melhor e tal, leva-se um tempo, né? Ontem eu estava fazendo, você vai ver, tem um vídeo novo lá que eu tô gravando, que eu gravei sobre conhecendo a área de membros, baixando os livros, eu colocando com muito detalhe. Cara, eu fiquei o dia inteiro fazendo o livro, o vídeo, fiquei o dia inteiro colocando, entre no Telegram, porque no Telegram a gente vai dar as informações e passando dentro de um celular. Tem que ter esse passo a passo, né? Fica até mais interessante para a própria pessoa que compra o curso sentir mais à vontade de ter isso, né? Mas falar assim, que o YouTube, eu acho que vocês não tô falando mal nem nada, longe disso. Sim. Mas acho que é uma ferramenta que vocês deveriam, a própria empresa voltar a utilizar com muito mais frequência, porque hoje YouTube virou a televisão do futuro, né? Talvez até o Twitch, quando vocês quiserem fazer alguma live assim maior, alguma coisa assim, apresentar algum produto novo, por exemplo. Hoje vamos lançar a escola English Fish Kids, né? Um exemplo, não sei se vai ser esse o nome, mas estou chutando. Entra na Twitch lá e você faz essas... Porque na Twitch tem muita gente que, principalmente para quem joga e tudo mais, né? Mas enfim, isso a gente fala aqui só porque com uma dica. Não, mas tem dica, cara, assim. Mas o YouTube é a ferramenta hoje no momento, dá para, inclusive, se quiser monetizar e tudo mais, ou o próprio vender o teu produto, né? Fica até fácil para você rastrear e tudo mais, né? Não, o nosso canal, ele tinha bastante vídeo, só que ele estava com a marca anterior. Ele estava com... Aí, para não dar o conflito, a gente preferiu desabilitar tudo. Já tinha mais de 100 vídeos. Puxa, então foi isso que aconteceu. Então, você vê que lá tem uns seguidores, lá tem mais de 4.000 seguidores lá, 4.500. Agora que está começando a dar uma aliviada, eu pretendo colocar pelo menos 2 vídeos por semana. Então, eu acho que num dia só eu consigo criar esses 2 vídeos, ou até mais. Vídeos curtos também, no máximo até 10 minutos. Porque é uma ferramenta de pesquisa, né? Então, a pessoa quer pesquisar verbo to be. Que é o verbo to be? Se você coloca ali umas tags certinha, bonitinha, os caras vão achar o seu vídeo. Vão achar. Ô, Paulo, conta pra mim, assim, a pessoa vai terminar o curso de inglês, né? Tem uma certificação também, o pessoal que faz esse curso, por exemplo, qual que é o teu objetivo quando você entra no curso? Meu objetivo é só aprender inglês. Eu quero virar professor, ou sei lá, eu quero ir viajar, quero tentar um emprego fora, uma empresa multinacional. Para tudo isso existem certificações, né? Eu não sei se 2 ou 3, enfim. E a escola também, no final do curso, vocês têm essa preparação com o aluno também, esse cuidado de preparar para essas provas e tudo mais? Sim. Cara, no final a gente emite um certificado, né, de conclusão do curso online, maravilha. Só que, cara, o que vale mais são certificados internacionais. Então, por mais que uma escola aqui no Brasil seja muito grande, aquele certificado dela, muitas vezes não conta tanto, não tem um peso tão grande. A gente emite também, lógico. Agora, se você consegue se preparar para um TOEIC, para um TOEFL, um IELTS, os exercícios nossos já é meio que preparando o aluno para que ele vá bem nesses momentos. E eu vou indicar como que ele faz para conseguir isso também. Basicamente, ele vai ter que pegar aquela informação e ir em alguma escola de inglês no bairro dele e ver se eles aplicam aquelas provas. Aí eu vou dar uma lista de coisas que eles têm que fazer. Eu creio que até a gente tenha um módulo explicando, dando mais detalhes, né? Então, vai ter uma sequência de pontos que ele vai ter que estudar. Desde lá do começo. Então, vão ter alguns pontos que vão sempre cair. Verbos modais, verbos present perfect, passive voice, alguns pontos que são cruciais, que sempre caem. Eles vão fazer aquela revisão. Depois, também se tratando de empresas, a gente vai ter a mesma coisa, uma revisão para passar em teste de empresa e para passar numa entrevista de emprego. Como fazer isso, como impressionar durante uma entrevista de emprego.
Então teremos essas coisas. O meu sonho, cara, não sei se você já ouviu falando isso, mas o meu sonho é colocar diversas formas de como a pessoa pode ter uma renda com a fluência dela. Esse é o meu sonho, cara. É o meu sonho. E dá para ganhar Entendeu? dinheiro, né? Dá para ganhar bastante dinheiro com o inglês. Você tendo inglês, você consegue mudar bastante vida, né? E falta Exatamente, cara. profissionais, assim, que tem essa fluência, né, Paulo? Isso aí no Brasil, é um dado até interessante de passar, que cada 10 pessoas no Brasil, 7 não sabem falar nada de inglês, né? Esse é um dado, Cara. é um número muito expressivo. Então, é um trabalho grande da English Fish aí, de outras escolas também, mas principalmente da English Fish, né? E atingir aí, tentar fazer esse número pelo menos dobrar, né? Em vez de 3 pessoas que Cara, falam, 6 pessoas falarem, já está um número muito grande. Nossa, é uma diferença grande, né? nossa, com certeza. E esse é o nosso sonho, cara. O meu sonho de moleque, na verdade, né? Porque quando eu comecei a estudar em 96, 97, era 5% da população que falava inglês. Já se passou não sei quantos anos, é o mesmo Continua, número. não muda nada, Mesmo né? número, não mudou nada. E, cara, por quê, né? Tem países aí com menos recursos que a gente, até aqui mesmo na América Latina, que falam, tem uma população muito maior que fala inglês. Deveria ser nossa segunda língua fácil, desde sempre, né? Assim como Exatamente. educação financeira, tem mais nas escolas, assim como Exato. empreendedorismo. Essas matérias deveriam ser obrigatoriedade dentro do nosso ensino, né? É verdade. Ensinar a pessoa como investir seu próprio dinheiro, aonde investir, ter Uhum. essa visão empreendedora, né? Desde pequeno, já pensando, poxa, mas sabe, se eu fizer assim, se eu fizer assado, isso, infelizmente, aqui no nosso país é uma lacuna muito grande, né? Mesmo com o inglês. Mas, É que a verdade. English Fish veio aí para mudar, graças a Deus. Com certeza, cara. E assim, é aquilo que eu falo desde o começo, a gente não vai descansar enquanto não estiver acontecendo. Se algum aluno não estiver aprendendo, a gente tem que saber por quê. Eu particularmente, acompanho muito de perto os comentários da plataforma, né? Então, tem o pessoal que ajuda e tal, mas quando tem... Cara, graças a Deus, quase não tem reclamação. E quando é Que bom, né? reclamação, são coisas técnicas, assim, que... às vezes coisas que nem tem como resolver mesmo, por enquanto. Sim. Mas é muito elogio, cara. Quando eu vou para a plataforma, só tem elogio, cara. Eu fico com a bola cheia, assim. Pô, cara, que aula perfeita. Cara, eu acho muito legal. Pô, cara, você fica ali, às vezes você vira a noite aqui tentando colocar igual essa aula de modal verbs. Verbos modais são simples. Só que qual que é o problema? Às vezes um verbo significa várias coisas ao Sim, mesmo então o tempo. inglês tem a diferença, né? Que não é igual ao português. Uma palavra Cara. significa várias coisas, né? Então, até saber se é um verbo modal, um verbo de ação, enfim, Exatamente. demora um pouquinho, mas depois que você entende, Exato. pode lanchar. Aí, você tem que amarrar isso de uma forma que o aluno entenda. Então, você sai de um verbo e vai para o outro, tem que ter uma amarração. Na minha opinião, tem que ter uma amarração muito legal ali para que a pessoa entenda. E, igual eu falei, essa coisa de ganhar dinheiro com a sua fluência, tem muitas formas, cara. Até mesmo sendo professor. Tem muita gente que fala assim, pô, eu não quero ser professor. Mas se você falar com a pessoa, pô, você pode mudar a vida de alguém, e se você montar as turmas certas no momento certo, na quantidade certa, pode ser que você ganhe 9, 10 mil reais. A pessoa fala, é mesmo? Dá para ganhar 10 mil dando aula particular? Dá para ganhar até mais, se quiser. Sim. Aí a pessoa fala, opa, peraí. Né? Igual um colega meu, professor muito bom, ele vai trabalhar com a gente aqui em breve. Ele falou assim, pô, Paulo, tô querendo comprar um apartamento, meu. Cara, não sei como é que eu posso fazer. Foi, cara, espera aí. Tinha algumas pessoas que estavam atrás de mim querendo ter aula comigo. Eu falei, pô, agora não tô podendo dar mais aula e tal. Eu falei, peraí. Eu fui lá, chamei essas pessoas, ó, esse cara aqui eu coloco a mão no fogo. Eu trabalhei com ele muitos anos, o cara é bom. Trabalhei com ele em 2 escolas, eu trabalhei com ele. O cara já tá já tá pagando o apartamento dele só com essas aulas aí. 2 mil, eu acho que uns 2 mil e poucos reais ele já conseguiu. E a pessoa fala, pô, cara, eu tô me matando para ganhar esses 2 mil. Pois é, meu. Pois é, tem que...
Essa coisa de trabalhar por conta, buscar o que você gosta, cara, e mudar a vida das pessoas é muito bom, né? É sensacional. Mas tem um detalhe muito importante que você esqueceu de falar, que é a bondade, né, cara? A sua generosidade, porque se fosse talvez outra pessoa, não repassaria os alunos, né? Ou não chamaria esse amigo para dar essa oportunidade. Então, as pessoas esquecem hoje em dia da generosidade. Quanto mais generoso você for, então quanto mais a gente faz o bem, o bem volta pra gente, né? E é isso, cara. A gente tem que estar sempre primando aí, ajudando quem a gente gosta, né? Dando essa oportunidade, porque senão a vida é um sopro, né, Paulo? A vida é tão curta pra gente aí. É um sopro. É um sopro. Mas que legal, cara. Que legal que a gente tem. Por que a gente tem que ajudar? Ó, isso aqui eu leio todo dia, cara. Eu não posso ignorar. Não sei se tá dando pra ver aqui. Aqui, ó. Sim, a Bíblia, né? Cara, eu não posso ignorar o que tá ali, entendeu? Sim. Eu estudo física quântica também, que basicamente fala disso. Então você vê que as coisas começam a acontecer, é porque é um monte de coisa, é porque você se movimentou, é porque você demonstrou amor pelo outro, é amor mesmo. Isso, você quer a pessoa bem, você quer ver os alunos bem também, porque, opa, cara, porque às vezes eu poderia jogar na mão de qualquer outra pessoa, né? Mas não, eu tô colocando com esse professor que é muito bom, e ainda tem alguns horários livres na agenda, então... Logo, esse cara é tão bom que logo ele vai estar com a gente, é o Maurício. Ele é muito fera e muito engraçado também, cara. Vocês vão rachar o bico com ele. E o inglês, como você falou, só para dar mais uma contribuição, você pode depois trabalhar em vários setores. Quer um exemplo? A gente vê muito por aí. Tradutor. Netflix, HBO Max, essas empresas precisam de gente para fazer tradução de legendas. Você acha que uma pessoa dessas ganha pouco? Não ganha? Trabalha bem. Então, deve trabalhar bastante. Há pouco tempo atrás, eu quase entrei num projeto para Netflix de traduzir legenda. Você viu? E era interessante. Assim, o tempo era bem apertado. Acho que você tinha uns 3 dias para fazer tudo. Mas era uma grana legal, viu? Era legal. Então, essas coisas eu quero pesquisar para colocar lá. Tem um marketing digital que a pessoa consegue buscar uma informação lá fora e trazer para cá como novidade. E aí é caminhão de dinheiro que a gente está falando, né? Já é um nível um pouco acima, né? Mas nós vamos chegar lá. Mas chega lá, cara, com certeza, entendeu? Ó, quer ver outra coisa doida? Você que fala do YouTube, por exemplo, você pega um canal, eu cheguei a fazer isso, o cara não respondeu, mas se eu tivesse persistido, ele ia responder. Pegar vídeos que tem canais que tem muita visualização, o cara tá lá, o cara é americano. Esse cara que eu entrei em contato, ele tem um canal que ele entra em casas abandonadas e as casas estão lá intactas. Tem casa que ele vai na mesa de jantar e a comida tá lá toda embolorada ainda. Tá assim, cara. Você já viu esses programas? É muito louco, cara. Eu não cheguei a ver completo, mas de comida em cima da mesa, tipo, o cara abandonou a casa e ficou lá do jeito que abandonou dele. Ele vai lá fuçando, ver o que será que aconteceu, né? Ele entra em mansões, cara, que deveria custar 15, 20, 40 milhões de dólares e ficou abandonado, ninguém sabe por quê. Tem algumas histórias que ele fala, isso aqui era um magnata que estava roubando, esse aqui era uma casa de um traficante, é muito louco. Que legal. Qual que era a minha ideia? Pegar um canal desse cara e fazer uma versão Brasil, versão português. Então, fala assim, o nosso, como eu falo aqui, a renda a gente divide e eu vou dublar tudo que você está falando aqui. Cara, muito louco isso. Eu tentei falar com esse cara, ele visualizou, mas não respondeu, mas eu tinha mais uns 5, 6 canais que eu poderia tentar. Vamos fazer esse canal e colocar o canal do cara aqui. Porque no Brasil não tem tanto assim, né? Casa abandonada, o pessoal vai lá e limpa tudo, rouba tudo, né? Lá, o pessoal rouba tudo. Agora, esse cara, ele entrou numa casa no Japão que tinha peças milionárias lá. Sim, o cara fazia esculturas. Eu falava, caramba, que animal, cara. Os vídeos com muita visualização, muito grande. Eu pesquisei no português também, tem bastante pesquisa, casas abandonadas. Falei, cara, perfeito, vou fazer a versão Brasil aí, ó. Tivesse dado continuidade, quem sabe, né? Entendeu? E vai usar o seu inglês, você vai se comunicar com o cara, você vai ter que negociar com ele uma porcentagem. Você pode até falar assim, 70% é meu, 30% é seu, beleza?
Se o cara falar, beleza, ó, então eu vou começar a baixar os seus vídeos aqui, a gente vai fazer uma parceria e tal. Nossa, que legal, cara. Não bloqueia não, né, tal, não bloqueia não, então tudo pode acontecer com o inglês, né? É muita coisa, cara. O inglês abre muitas portas, né? Muitas portas, né? Inclusive, tem gente que gosta de viajar, né? E só aí você já consegue entender muita coisa, né? Saber se relacionar, conhecer uma cultura, porque lá fora todo mundo fala inglês, né? É o Brasil mesmo que tem essa dificuldade ainda, né? Mas vai mudar e a empresa de vocês está no caminho e a gente é muito abençoado por ter descoberto ela. Amém, e eu sou cara. muito feliz aí de falar, e eu falo de boca cheia mesmo, não é demagogia, não é nem nada. Eu sou um incentivador das pessoas a entrarem. Um fisher mesmo. Fisher, isso mesmo. Entrem. Só não recebeu o seu uniforme ainda, a sua camiseta aí, né? Esperando, mas tudo bem, um dia chega. Pô, cara, agora que eu tava lembrando disso, a gente precisa dar um jeito nesses uniformes aí. Mas, Paulo, poxa, muito legal esse nosso bate-papo aí. Você vê, já passou quase 1 hora aí. E 15, 1 hora e 20 aí de conversa, né? A gente, se deixar, fica, né? A gente tem assunto. Se deixar, vai embora. Eu falar que eu sou falador, eu gosto de falar, também gosto de ouvir as histórias, então é isso, né, cara? E o público de casa, eu acho que também curtiu, né? Antes da gente terminar, se você gostou do nosso bate-papo aqui embaixo, deixa seu comentário, né? Também já aproveita e fazer a inscrição aqui no vídeo, né? Para você não perder nenhuma atualização no nosso canal. Vídeos novos todas as quintas-feiras, às 18 horas da tarde. Né? Em breve novidades, né? Paulo, Valeu. Eu te agradecer imensamente esse bate-papo. Acho que deu para o pessoal aí de casa conhecer um pouco mais da tua história, conhecer um pouco mais da English Fish. Entre no link na descrição do vídeo aí e façam o seu pedido de teste grátis aí, porque é muito legal mesmo. Vocês vão ver que a metodologia é muito legal, é muito fácil. E se você seguir a risca as dicas e todos os conteúdos que ele passa, você vai ver que dentro em breve você vai estar falando inglês e você nem está percebendo. É muito natural a transgressão aí. Show de bola, Luizão. Daí a gente pode voltar em um outro momento, né? Porque o momento muda muito rápido. Há 1 ano atrás eu nem sequer conhecia os meus sócios, né? Sim. Então, daqui a um tempo a gente volta com um cenário completamente diferente, numa visão diferente. Quem sabe fazer ao vivo de Belo Horizonte. Exatamente, com sócios lá. E uma coisa que a gente pode deixar como lição, né? Eu não sei o que você tem aí hoje em mãos. Às vezes você não tem um caminhão de dinheiro para investir nos seus sonhos, nos seus negócios. Pega o que você tem. O que eu tinha naquele momento eram 3 livros velhos. Tu viu? Que mal dava para aprender uma coisa que eu não sabia. Sabe quando você vai aprender coisa nova que você tem medo? Eu tinha esse medo também, eu não sabia. Mas na minha primeira tentativa, eu consegui aprender esse negócio, criei uma metodologia, que eu nem sabia o que era metodologia, e hoje está se tornando um negócio aí, a gente fala até entre nós lá, mas que é um negócio que vai chegar na casa do bilhão, vai ser um unicórnio. A gente tem muita certeza que vai chegar nisso. Então, sou muito feliz em fazer parte dele como um mero espectador, né, que está aprendendo cada dia mais. Pô, com certeza, cara. É um prazer ter você lá com a gente lá. Então, a lição que a gente tira de tudo isso é: se você tem um sonho, corra atrás, não deixe para amanhã, vá atrás e entre no link da English Fish, cara, por favor. Você vai gostar demais, vocês vão gostar demais, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez, Paulo, que você veio para cá. Valeu, meu irmão. Te agradeço, e você que está em casa, a gente se encontra na próxima quinta. Um grande abraço, até lá. Um abraço, valeu.